Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as ferramentas de desenho no Toon. Então, começando pelo Brush, que ele é o pincel, né? Basicamente, eu uso ele mais para fazer, tipo, algum algum rascunho, né? Tanto de animação, ou até mesmo uma base do personagem para rigar, né, e tal. Então, é basicamente a ferramenta básica de desenho, né? Tem o lápis, que ele é o lápis mesmo, né? Cada ferramenta, né, no Toon, se a gente for ver aqui em Tool Properties, ele mostra informações dessa ferramenta, né? Então a gente meio que consegue alterar coisas em relação à ferramenta que a gente está usando. Então aqui no caso do Brush, a gente tem um monte de pincéis já pré-feitos pelo próprio programa, né? E aí a gente pode escolher e brincar com o tamanho dele também, né? Aumentar, diminuir e tal. Então tem o brush, aí tem o lápis. Então, só para a gente ver melhor, vou deixar no 30. Então, qual a diferença dele pro brush, né? Se a gente pegar e ver, ele é na verdade um vetor aqui, né? Não, digo, que na verdade ele vira uma linha de Bezier, né? Uma única linha de Bezier. Diferente do brush, que ele fica separado cada extremidade e você pode meio que editar separadamente, né? Então, geralmente, a gente acaba fazendo com a linha mesmo, porque aí, se caso a gente quisesse, a gente poderia selecionar ele e aumentar ou diminuir o tamanho, sabe? Coisa que não daria para fazer com o brush. Então aqui tem a ferramenta, o mouse preto, que é a ferramenta básica de seleção, né? Que ele meio que seleciona e você pode arrastar o desenho. Tem o mouse branco, que ele edita Bezier, né? Então você pode editar os pontos e segurando o Alt você consegue editar os pontos separadamente, né? Se você clicar o Alt aqui, ele reseta tudo. Se você segurar o Alt e puxar, ele puxa os dois lados ao mesmo tempo, né? Então a gente usa bastante como forma de editar a linha que a gente criou. Tem o Pencil Editor aqui. Então, cada ferramenta, se tiver essa setinha para cá, que quer dizer que ele tem mais opções da mesma classe aqui, né? No caso, eu não vou entrar em todos, porque a gente não vai acabar usando todos. Vou meio que passar mais por cima do que a gente vai acabar usando durante o curso. E aí tem o Pencil Editor aqui no mouse branco, né? Que aí ele edita a espessura do traço, né? Então ele pode ser uma linha só que apesar disso a gente consegue ter uma liberdade de editar uma finalização, dar um acabamento diferente, né? E ainda assim conseguir editar o tamanho dele, aumentar e diminuir, né? Trabalhar com linha ajuda muito, assim, para editar, né? Porque o brush é mais caso a gente talvez fosse fazer uma animação mais tradicional, né? Frame a frame. Próximo ferramenta seria a borracha, né? Que aí eles apagam. Se a gente segurar o O, a letra O no teclado, a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho da ferramenta que a gente está usando, né? Se ele for para desenhar ou apagar, né? Então, no caso do brush, a gente consegue aumentar e diminuir, né? Por aqui, não precisa ser pela Tool Properties aqui. O bom da Tool Properties é que a gente consegue definir um valor específico, né? Mas se, por exemplo, a gente vai fazendo um RAF e tal, só sentir que precisa aumentar ou diminuir esse um pouquinho, dá para ser pela letra O, né? Tenho as ferramentas de shape básicos, né, de formas básicas. Então tem o quadrado, tem o círculo, né, e tem a linha. Essas ferramentas eu costumo usar bastante, assim, principalmente o quadrado e a linha, para quando eu estou meio que fazendo as peças do rig, né, para deixar mais certinho e tal. E aí eu crio e aí eu vou editando os pontos para ele ficar do jeito que eu precisa, né? No caso dessas ferramentas aqui, se a gente segurar o Shift, ele vira um quadrado certinho, né? No caso do quadrado, do retângulo.
E da elipse, se a gente segurar o Shift, ele vira um círculo perfeito aqui, né? O Alt Shift, ele cria um círculo perfeito a partir do ponto que a gente está iniciando, né, esse objeto. Então, isso aqui ajuda bastante se você quisesse fazer um círculo ou um quadrado perfeito, né, em vez de deixar ele freehand aqui, meio solto, livre, né. Então tem essa, e a linha para fazer linhas, né, se a gente segurar o Shift, ele vai certinho, né, de alguns graus para alguns graus. Bom, a gente tem o baldinho também, que ele basicamente pinta tudo que, se tiver aberto um shape aqui assim, ele não vai pintar, a não ser que a gente vá nas propriedades dele e mude aqui no close gap. Aí tem umas versões, né? Tem small gap, é o quanto que ele vai fechar, né? O close large gap é se tiver um buraco muito grande, né? Ó, mas isso aqui ainda é muito grande para o Toon fechar sozinho. Então, só para dar um exemplo, vou fechar mais um pouquinho. E aí, ó, eu usei o close large gap e ele fechou, apesar de estar aberto aqui, né? Nos baldinhos, tem alguns baldinhos que eu acabo usando às vezes também, que é o Paint Unpainted, que aí ele pinta tudo que não está pintado. Então posso jogar assim, que ele vai pintar só as coisas que estão abertas. Tem o Repaint também, que ele repinta tudo que já está pintado, né? Então às vezes isso aqui ajuda também. Bom, tem o conta-gotas também, que é bem bom pra gente. Então, no caso, se tivesse pintado aqui, assim, de várias cores. Então, se eu jogasse o conta-gotas, eu saberia exatamente qual cor ele tá puxando aqui da paleta, né? Então, isso aqui ajuda bastante. Então, a gente sabe exatamente a cor que está sendo selecionada. E aí, a gente vem para essa para Color View aqui, né? Que é a janelinha de cores, que tem basicamente paletas que estão sendo usadas nessa cena, nesse arquivo de Toon e as cores dessas paletas, né? Então a gente poderia criar, no caso, uma paleta para o personagem, né? Nomear com o personagem e criar várias cores para esse personagem, né? O bom do Toon é isso também, né? Que se a gente está pintando o personagem, alguma coisa, algum elemento com uma determinada cor, só que a gente quer mudar essa cor, a gente, se ele já tiver pintado, é só a gente mudar que a gente já vê ao vivo essa troca, né? Então é bom para a gente já fazer algum ajuste de cor, né? Necessário para fazer mais sentido, né? Então essas são as ferramentas básicas de desenho e é isso.